Livro de Atos dos Apóstolos, Atos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Nós vou pedir que você nos acompanhe silenciosamente na leitura dos versículos de 1 a 5. Atos 13, de 1 a 5. Atos 13, de 1 a 5. Nos diz a palavra de Deus: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Vamos orar ao Senhor. Convidar todos a se colocarem de pé. Nós vamos convidar as professoras e as crianças à frente. Se alguns que estão pelo meio aí quiserem ocupar existem algumas vagas aqui à frente, algumas podem sentar aqui próximo, talvez se fique melhor acomodado. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos. Toda criancinha, vamos fechar os olhos para a gente orar. Deus amado, nós te agradecemos, Pai, pela bênção de podermos te servir. Nós louvamos, ó Deus, porque devemos reconhecer que nada vem de nós, mas é o Senhor quem usa e nos capacita e abençoa a cada um que aqui está. Ó Deus, que tu possas usar os nossos pequeninos, abençoá-los, concedendo a eles dons, talentos, habilidades que eles possam usar para glorificar o nome do teu Filho Jesus. Assim também nos abençoa a jovens, adolescentes, adultos, idosos, de tal forma, Senhor, que o teu propósito de que a tua igreja venha a equipar cada membro do corpo do teu Filho Jesus se torne real em cada vida, que cada um encontre o seu lugar, que cada um possa te servir com alegria, Senhor. Abre os nossos olhos, alarga a nossa visão de serviço e a disposição do nosso coração para servir ao teu Filho Jesus. Fala ao nosso coração através da tua palavra, fala ao coração de cada criança, através das suas professoras e professores. Te oramos assim, Pai, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém, Senhor. Amém. Podemos sentar-nos. Nós começamos o culto adorando
adorando ao Senhor e cantando o hino serviço do trem. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. Vamos nós trabalhar. Nós ouvimos o coro cantar e adorar o Senhor, dizendo que o Espírito Santo vem me ensinar a viver em teu querer. Quebra-me, molda-me, chama-me, usa-me. Que o Espírito de Deus faça isso em nós. Nós cantamos, adoramos através dos cânticos, e nós, no penúltimo louvor, nós entoamos dizendo: quero trabalhar e contribuir, quero ser um vaso usado por ti. É isso mesmo que você quer ser? Pensar nesses propósitos de Deus, de fato, é um desafio para o nosso coração como igreja, para que nós sejamos discípulos e temos pensado e refletido, tentando entender um pouco rapidamente, ainda que a cada domingo, mas tentando entender cada um desses propósitos. O propósito de Deus, que nós possamos exaltar a Ele, dedicando tempo, quando nós estamos no templo, focando a questão da reunião da igreja, do ajuntamento de pessoas que vêm para adorar o Senhor, para dedicar os seus dízimos e ofertas, para de alguma forma servir. Pensamos no segundo domingo sobre edificar, a necessidade de crescermos na palavra, e como nós temos necessidade disso, de aproveitar cada momento, a escola dominical, nos cursos, nas classes, as pastorais pela manhã, a pregação da palavra de Deus à noite, os grupos quando vão meditar na palavra, a necessidade de sermos edificados sobre a palavra, a necessidade também de encorajar, edificar, exaltar a Deus, edificar e encorajar uns aos outros, estabelecendo relacionamentos e entendendo que o propósito de Deus não é que eu e você nós vivamos ilhas, não. E o propósito de Deus vai além desse ajuntamento domingo após domingo. Deus quer que a gente estreite relacionamentos, e a igreja primitiva fez isso através das casas, e nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos resgatar isso. Eu vi alguém que foi criado no Evangelho dizer que gostava muito de uma determinada igreja, porque ali ele entrava para o culto, para o que era celebrado ali naquela religião, ele sentava, ele participava, ouvia tudo e ele ia embora. Ninguém falava com ele, ele também não queria falar com ninguém. E isso, imagine, semana após semana, ele disse: eu acho isso maravilhoso, porque ninguém se mete na minha vida, eu também não me meto na vida de ninguém, e cada um vive a sua vida. Não, isso não é igreja. Isso não é igreja de Jesus. Isso pode ser ajuntamento de gente, sim. A palavra igreja, ajuntamento, sim. Mas não igreja de Jesus, não. Jesus quer que nós estreitemos relacionamentos. É pelos relacionamentos também que Deus quer nos abençoar, que Deus quer falar aos nossos corações. Isso falamos no domingo passado. E essas mensagens, a gente já espera aí que nessa próxima semana está sendo feito todo um ajuste aí para o Face, para que você já tenha no Face e futuramente, como dissemos, você possa dispor isso no site. Mas eu quero falar hoje, nesta noite, sobre o quarto propósito de Deus para nós como igreja. E esse propósito se traduz por essa palavrinha: equipar. Equipar. Equipar para o serviço. Lembrando a você, ou você que nos visita, ou você que talvez ainda não tenha olhado, isso está à sua disposição aí na capa do boletim. Esses propósitos. A IPE, a Igreja Presbiteriana da Encruzilhada, tem por propósito. E não é fácil, é uma luta muito grande. Para a gente se conscientizar de que não é uma questão de eu parar e dizer assim: eu acho muito legal esse edificar, e por isso, pastor, que eu vivo a escola dominical maravilhosamente. É o que eu vivo na igreja, é a escola dominical. Não, não é só isso, não. Ser cristão não é só isso. Não é o propósito. Pastor, eu gosto muito do culto à noite, por isso eu venho sempre para exaltar a Deus. E aí você esquece os outros propósitos. Não. Eu gosto muito dos pequenos grupos, dos grupos de oração nos lares. É o que eu curto da igreja. Aí a minha vida cristã é aquilo ali. E o resto eu esqueço. Não. Cada propósito, Deus tem uma finalidade. Deus tem objetivos que o nome de Jesus seja glorificado através de cada propósito. E hoje eu quero pensar com você sobre equipar para o serviço.
O propósito de Deus é que cada discípulo da igreja dele, do Senhor Jesus, seja equipado, seja treinado, seja capacitado. E Deus faz isso pelo Espírito Santo através da igreja. Me permita fazer 3 afirmativas relacionadas a este equipar para o serviço, como propósito de Deus. A primeira afirmação que eu quero fazer nesta noite, e se você puder ainda deixar o texto aberto, lá em Atos capítulo 13, Atos capítulo 13, a primeira afirmação que eu quero fazer olhando para esse texto, e apenas escolhi esse texto, mas você tem vários outros no livro de Atos e em toda a Bíblia que podem fundamentar isso que estamos falando. Equipar para o serviço implica em eu e você entendermos como discípulos de Jesus que a nossa capacidade vem do Senhor. A nossa capacidade vem do Senhor. Veja o que está aí no versículo 1. A Bíblia fala de profetas e mestres. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E no versículo 2 a Bíblia diz que: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. É interessante como a Bíblia fala de profetas e mestres que são dons do Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles estavam servindo ao Senhor, eles estavam jejuando. E o Espírito Santo fala à igreja dizendo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. É interessante como não foi Paulo e Barnabé que tiveram a iniciativa, mas o texto é claro em dizer que é o Espírito Santo. Eles estavam servindo ao Senhor, eles estavam vivendo a igreja, agora nesse contexto já não tinha mais os templos, o templo de Jerusalém. Eles estavam vivendo a igreja de casa em casa, orando, estudando a palavra, pregando a palavra, compartilhando a palavra, jejuando. Estavam se reunindo com o corpo de Cristo, com a igreja. E a Bíblia diz então que o Espírito Santo dá ordem para que Paulo e Barnabé fossem separados para a obra a que os tem chamado. A nossa capacidade vem do Senhor. Nós precisamos ter muito claro isso. É Deus através do Espírito Santo, por meio da vida e da obra da igreja, que Ele, Deus, por meio do seu Espírito, através da igreja, capacita cada discípulo. Eles estavam vivendo a igreja. Alguns estudiosos apontam que Paulo, desde a sua conversão até a primeira viagem missionária, que começa a ser relatada aqui no capítulo 13, é porque a gente vai lendo Atos, é muito rápido. Se todo dia você lê um capítulo, você vai dizer assim: puxa vida, Paulo se converteu em menos de uma semana, ele já estava na primeira viagem missionária. Se você lê um capítulo atrás do outro, é muito rápido. A conversão dele do capítulo 9 para o capítulo 13 é muito rápido. Só que alguns estudiosos apontam por alguns dados da Bíblia, e olhando a história, que passaram-se aproximadamente 14 anos. Olha lá, da conversão de Paulo até a primeira viagem missionária dele. 14 anos. Então o irmão chega, entrega a vida dele a Cristo. No segundo ano ele diz: pastor, eu quero fazer missões. Ah, você quer ir para onde? Eu quero ir para os Estados Unidos. Aí a gente pergunta: por que você não quer ir para o Afeganistão? Por que os Estados Unidos? Você mal entregou sua vida a Cristo, você está começando sua vida cristã, e você já está tomando essa decisão, você já quer ir, não porque eu tenho que correr, tem que ser urgente, rápido. Não, calma. Deus vai capacitar e mostrar o tempo certo. 14 anos se passaram. Eles estavam servindo, Paulo e Barnabé, na igreja. Eles estavam servindo ao Senhor. Eles estavam jejuando, eles estavam orando. E eles não faziam nem ideia do que Deus ia fazer na vida deles, num certo sentido, do que veio a ser relatado, naturalmente, logo na conversão de Paulo. Algumas coisas foram mencionadas para ele. Paulo não sabia quando, os anos foram se passando. Ele continuou testemunhando onde ele estava.
Mas ele não imaginava o que Deus ia fazer na vida dele, e os anos se passaram, pelo menos uma década, até ele ser enviado pelo Espírito Santo, ele e Barnabé. Como nós precisamos depender do Espírito de Deus, como nós precisamos compreender, entender e ver que a nossa capacidade vem do Senhor. Você depende do Espírito Santo no serviço, na igreja. Há coisas que são colocadas para a gente, que a gente realmente para e diz assim: Senhor, eu acho que dá para fazer. Aí às vezes Deus também nos dá alguns sustos. Ele coloca algumas coisas para lembrar a gente e dizer: não, eu sei que você não é capaz. Eu sei que você não é capaz, mas eu estou capacitando você. Deus faz isso com a gente. E é muito importante, não esqueça: viva a igreja hoje. Você não sabe o seu futuro. Você não sabe o que Deus está preparando lá para frente. E você precisará estar preparado. E Deus vai estar capacitando você a cada dia, a cada mês, a cada ano. É a caminhada. E Deus vai dar a oportunidade certa. E você precisa estar preparado para a porta que Ele abriu. Um grande pregador do século XVII, Charles Spurgeon, chamado de o príncipe dos pregadores. Ele era um batista calvinista, um homem que tinha uma confiança tão plena na soberania de Deus. E esse homem, ele pregava na Metropolitan Church, na igreja metropolitana de Londres. Diz a história que essa igreja ela tinha alguns degraus, e até chegar ao templo, diz a história que esse grande pregador, esse grande servo de Deus, ele era um homem muito doente, mas são mensagens que até hoje elas são traduzidas, são lidas, impressionantes. Que mensagens, às vezes, tão sucintas, tão profundas. Diz a história que esse homem subia cada degrau até chegar ao templo, dizendo, orando a Deus e dizendo: eu dependo do Espírito Santo. Eu dependo do Espírito Santo. Eu dependo. Imagine cada degrau fazer essa declaração: Senhor, eu dependo de Ti. Se o Senhor não agir em cada coração, não vai adiantar nenhum preparo, não vai adiantar nenhuma técnica, nada, se o Senhor não agir. Eu dependo do Espírito Santo. Era a oração de Charles Spurgeon. Se não há comunhão com o Senhor da igreja e com a igreja do Senhor, você não estará dependendo do Espírito Santo. Nós podemos correr o risco de imaginar que nós somos capazes por nós mesmos, que nós já temos muita bagagem, e a gente vai precisar dobrar os joelhos e dizer: Senhor, sem Ti, como Teu Filho diz, eu nada posso fazer. Eu dependo da ação do Teu Espírito Santo. O mais incapacitado e novo aqui nesta igreja, ou em qualquer outra igreja do Senhor Jesus, pode ser aquele que Deus estará preparando e levantando para fazer grandes obras, grandes proezas. Nós precisamos depender do Espírito Santo. Nós precisamos entender que a nossa capacidade vem do Senhor. Você viu que está aqui no versículo 5, por isso eu li até este versículo 5, poderia ter parado antes, mas o capítulo 13, dos versículos de 1 a 5, no final do versículo 5, a Bíblia diz que Paulo e Barnabé, eles tinham também João como auxiliar. Você sabe quem é esse João? Esse João era o João Marcos. João Marcos era primo de Barnabé, e você sabe o que aconteceu, sabe? Nesta primeira viagem missionária aí, João cai fora, a partir do versículo 13, diante da perseguição, diante do aposto, do aperto. João abandonou Paulo e Barnabé. João abandonou Paulo e Barnabé. Que coisa! Se sentiu incapaz, se sentiu pressionado, não teve a segurança, não teve a firmeza como Paulo e Barnabé. E olha que os dois sofreram muito. Se você olhar essa primeira viagem missionária, foi muita perseguição, muito sofrimento, mas eles não voltaram atrás da missão que eles tinham, porque eles sabiam que a capacidade deles vinha do Senhor. A nossa capacidade vem do Senhor. E como Deus usou Barnabé para depois, ao voltar, cuidar de João Marcos. Vem cá, primão. Vem cá, meu primo. Foi que houve? Como é que está o seu coração? Você teve uma oportunidade fantástica de servir com a gente, de também sofrer com a gente.
Que privilégio, sofrer por amor a Jesus, e você caiu fora, você abandonou. Quando a coisa apertou, era o começo só do aperto, você já correu. E Barnabé foi trabalhar a vida de João Marcos, para nos lembrar e para lembrar ele, que a nossa capacidade vem do Senhor. Muitas vezes, talvez como João Marcos, pensamos e até desistimos de alguma coisa, até que Deus nos mande algum Barnabé para dizer: opa, vamos voltar, vamos trabalhar a sua vida, vamos ver o que é que precisa ser trabalhado. Você precisa estar de volta lá no caminho. Deus quer você de volta. Não só sou eu e Paulo, não. Deus quer você, João Marcos. E Paulo reconheceu isso em uma de suas epístolas. Ele chega a dizer, se não me falha a memória, em Filemon, ele chega a dizer: manda-me João Marcos, porque me é útil para o ministério. Ele diz: me manda João Marcos. Os anos se passaram, Barnabé trabalhou a vida de João Marcos, e João Marcos foi chamado. Deus estava capacitando a Barnabé para abençoar e capacitar a vida de João Marcos. Talvez você já tenha visto um adesivo muito interessante: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Não é que Deus despreze a quem tem alguma capacidade, mas o adesivo está querendo chamar a atenção, e a mensagem, o adágio ali, é para lembrar que Deus vai capacitar a cada um que tenha sido escolhido. E como igreja, é missão nossa, é propósito nosso, equipar para o serviço. Cada ministério entendendo que nós somos capacitados pelo Senhor, que a nossa capacidade vem do Senhor. Esteja como Paulo e Barnabé, esteja servindo ao Senhor, e o Espírito Santo vai direcionar o seu coração. A nossa capacidade vem do Senhor. Mas uma segunda afirmação que eu gostaria de dizer: equipar para o serviço implica não só entender que a nossa capacidade vem do Senhor, mas a segunda afirmação é que a nossa diversidade vem do Senhor. A nossa diversidade. Não havia só um dom naquela igreja, não havia só um ministério, só um serviço naquela igreja. A Bíblia diz que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Eram pelo menos 2 dons ali já mencionados de cá. 2 dons do Espírito Santo. É o Espírito Santo que concede dons espirituais. E as listas de dons espirituais do Novo Testamento, os estudiosos analisando as listas, eles declaram, apontam e afirmam que elas não são conclusivas. Ou seja, a capacidade que o Espírito Santo dá às nossas vidas, ela é bem diversificada, e ela não está restrita só àqueles dons, porque na graça comum de Deus, várias habilidades são dadas. Nós temos necessidades hoje, no século 21, que elas não estavam presentes lá no século I. Temos desafios hoje que não estavam presentes no desafio do primeiro século da igreja cristã. Mas o Espírito Santo, ele sabe que nós precisamos, e ele é capaz de nos conceder não só dons, mas habilidades. É ele que a Bíblia nos mostra que nos concede cargos e funções. Cargos e funções. Nem mesmo Barnabé e Paulo eram iguais. Barnabé, a Bíblia diz que o nome dele era até José. E a Bíblia diz lá em Atos 4,36, José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, filho, que significa filho de exortação. Exortação não é só bronca, não. Quando precisa dar bronca, bronca. Mas a gente usa muito essa expressão, senão, fulano foi exortado. Você vê alguém entrando no gabinete, eita, já vai para ser exortado pelo pastor. Meu amigo, passou. Não acabe com o gabinete, não. O gabinete às vezes não foi nem o pastor que pediu. O gabinete, às vezes, a pessoa está precisando, ela está procurando, às vezes o pastor não estava nem sabendo. Às vezes ela está precisando de um conselho, de uma palavra, de um encorajamento. Às vezes está precisando também do pecado ser confrontado, sim. Todos nós precisamos. E Deus move vidas para cuidar de cada um de nós, de pastores também. E que coisa bonita, Barnabé era esse pastorzão, filho de exortação. Era alguém que era aquele encorajador,
era o pastor paisão, de abraçar, enquanto Paulo dizia, não, o João Marcos eu não vou. João Marcos já abandonou a gente na primeira viagem, não vou. Com ele eu não ando mais. Eu não vou mais viajar, não vou colocar a missão da igreja em risco, não. E aí Barnabé disse, não, mas eu vou. Então se você não vai, eu vou. E aí Barnabé não desiste dele. Paulo não quer ir, Barnabé quer ir. E aí é quando a gente vê o agir de Deus. Nós não somos iguais. Pastores não são iguais. Não caiam na besteira de tentar comparar pastores. Não caiam nessa besteira. Cada um tem o seu estilo, a sua forma de ser. E bom que cada um seja do seu jeito. Cada um prega do seu jeito. Cada um ora do seu jeito. Eu lembro de uma vez, quando seminarista, que a gente estava discipulando alguns pouquinhos jovens numa congregação lá no Parque Caparibe. Teve um domingo que eu ia viajar para o sertão, para o casamento de uma prima. E aí eu disse, olha, vai vir aqui um outro seminarista, ele vai dar um estudo com vocês, vai trabalhar esse estudo aí com vocês e tal. Ok. Aí o seminarista não pôde vir. E aí chamaram um rapaz de outra igreja, que eu nem sabia quem era, não sabia nada sobre a vida da pessoa. E quando foi no domingo seguinte, que a gente então teve um momento ali de compartilhar, do discipulado, tudo, aí um dos jovens foi orar e ele disse assim, Senhor, eu te peço muito obrigado. Eu disse, peraí, eu te peço muito obrigado. Será que o negócio está engraçado? Eu nunca vi esse jovem orando assim, tudo. Quando acabou a oração, acabou o estudo, acabou tudo, eu só vim cá. Me tira uma dúvida, assim, onde foi que você achou esse eu te peço muito obrigado? Aí disse assim, não, foi porque o irmão que veio lá da outra igreja, ele disse que a gente tem que orar assim, a gente tem que orar dessa forma, eu te peço muito obrigado. Aí ele disse, ok, tudo bem, você não quer ter a autoridade do outro irmão, ele está trabalhando lá na igreja, mas aqui você não é obrigado a orar, eu te peço muito obrigado. Você pode orar dizendo, Senhor, eu te agradeço, Senhor, muito obrigado, não precisa dizer eu te peço. E outra, você não tem que imitar a oração de ninguém. Você tem a sua oração, livre, espontânea. A única que a gente repete é o Pai Nosso. A gente não está obrigado a nenhuma outra oração. E nem somos obrigados a orar o Pai Nosso. Nós temos a riqueza do Pai Nosso, como Jesus ensinou os seus discípulos. Mas nós não somos iguais. Barnabé não era igual a Paulo. A nossa diversidade vem do Senhor. Enquanto Barnabé era aquele pastorzão, paizão, amigão, tudo, cuidador, encorajador, mas não era responsável. Paulo não, Paulo já era outro estilo. Paulo já era o pastorzão mais duro, linha dura. Ele cuidava, mas tinha uma certa dureza, uma certa rigidez. E a palavra não está condenando nenhum nem outro. São estilos, são realizações, como diz lá em 1 Coríntios 12, que nós lemos. As realizações, os estilos, a forma de ser, ela é diferente. Os nossos temperamentos são diferentes, sim. E a gente vai crescer com essa diversidade. Cada um servindo ao Senhor, pela diversidade de dons, de talentos, de habilidades, de ministérios, de capacidade, de temperamentos, de estilos diferentes. Na igreja apostólica, nós tínhamos diferentes serviços. Apóstolos, presbíteros, diáconos, vamos olhando lá para Atos 6, que não é bem onde a junta diaconal começa, mas servos vão ali servir as mesas, sim, mestres, evangelistas e outros. As epístolas vão estar cheias de dons, de talentos, de habilidades, de trabalhos. Olha, Dorcas servindo ao Senhor com o trabalho manual. Cada um servindo ao Senhor conforme a habilidade, a capacidade e a necessidade, a oportunidade de servir ao Senhor. São diferentes serviços, são diferentes ministérios. Assim como nós temos no nosso país, nós temos diferentes ministérios, não temos? O Ministério da Saúde, Ministério da Previdência, Ministério da Educação, da Habitação e por aí vai. Ministério é serviço. É serviço. E equipes, sim, constituem ministério. É entender que o ministério não é uma questão só pessoal e não deve morrer no pessoal. Mas quando nós temos pessoas que se unem para prestar aquele serviço, nós temos uma equipe de um ministério. Também na igreja nós temos diferentes ministérios. Não sei se a gente vai conseguir ver aí o site, não sei se vai dar para a gente
Bom, mas veja, você pode acessar o site da igreja. Se a gente conseguir, a gente abre aí. Estava numa luta aí com o computador, deu alguns problemas. Mas na igreja nós temos diferentes ministérios, que são equipes nas quais pessoas com dons diferentes, diversos, e alguns até semelhantes. Se você entrar no site lá da igreja, você vai encontrar lá ministérios. E aí você tem lá o Ágape, Arcos, Boas-Vindas, Dançar, Filipeg, Ponto 5, SAP, UPA, MAD, MEC. E a gente tem sociedades, tem departamentos, mas até por uma nomenclatura hoje, que é uma nomenclatura reinante e tranquila no meio da igreja evangélica. É entender que nós fomos chamados e temos ministérios vários. E não temos só estes, porque temos naturalmente ministérios que estão organizados como ministérios, mas nós temos vários serviços, alguns deles ainda não organizados como ministérios, mas que as pessoas estão servindo, através do som, da projeção, dos grupos de louvor, do coro, dos casais. Ontem tivemos um trabalho com casais aqui na igreja, 60 casais, imagino, 120 pessoas aqui ontem à noite, que bênção. Os grupos de oração nos lares, a ornamentação que é feita, o site, o Face, funcionários da igreja, secretaria, musicistas, são todos serviços que estão sendo prestados. São pessoas colocando seus dons e habilidades, capacidades. Até o Inclusicamp, eu acho que não está aí também. E você tem também na página, aí no boletim. Se você olhar o lado da liturgia, você vai ver aí os ministérios e serviços ali prestados. Há uma diversidade, o que é também uma diversidade de oportunidade também para você servir. Todos eles são importantes. Você tem consciência disso? Uma igreja que é conhecida não por 1, 2, 3 ministérios, não. Uma igreja que você pode servir porque tem vários ministérios, e você, líder de ministério, precisa abrir os olhos para isso. Olha bem, Paulo podia ter dado uma mancada se ele não tivesse reconhecido o que Deus estava fazendo na vida de João Marcos. Tremenda. Mas Paulo reconhece lá na frente. Paulo, depois que Barnabé trabalha na vida de João Marcos, Paulo vai dizer: manda-me João Marcos, porque ele é útil para o ministério. Só pode dizer que não tem mais vaga no ministério só o Senhor da igreja. Nem como pastor eu me arrisco. Nem como pastor. Charles Spurgeon, que nós mencionamos, que subia cada degrau dizendo: eu dependo do Espírito Santo. Diz a história que os seus alunos, e ele tem um livro chamado Lições aos Meus Alunos, e trabalhando a vida de futuros pastores. E um gago o procurou certa vez querendo ser pastor, e dizendo que Deus tinha chamado ele, o gago, para ser pastor. E diz a história que Charles Spurgeon chegou para ele e disse: Deus não chamou você para ser pastor. Para ser bem claro, se Deus tivesse chamado você para ser pastor, Deus não teria permitido você nascer gago. E o gago foi embora. E os alunos, diz a história, que pegaram o Charles Spurgeon e disseram: mestre, o senhor mandou embora, porque ele era gago. Ele disse: não, eu estava testando ele. No primeiro obstáculo ele desistiu. Ele desistiu. E o Charles Spurgeon disse: se ele for vocacionado, ele vai voltar. Ele não vai se render. Ele vai voltar. Ele vai insistir até que alguém o receba, para que ele seja trabalhado para ser um pastor de almas. Ele desistiu no primeiro obstáculo. A nossa diversidade vem do Senhor. Nós não somos iguais. São muitos ministérios, são muitos serviços. Eu quero dizer a você: não se desespere, ore ao Senhor. Você pode estar hoje no banco e Deus está preparando você. Mas ore ao Senhor e diga: Senhor, qual é o meu lugar? Qual é a minha área de serviço? Senhor, faz o meu coração aquecer por um ministério, por uma área de serviço, Senhor. Aquece o meu coração. A nossa
diversidade, ela vem do Senhor. E ela não é para competitividade, mas é para complementaridade. Maturidade é você entender que ministério não é para competir com outro ministério. Você já parou para pensar no exército, onde um destacamento vai destruir o outro? O que vai acontecer com esse exército? Ele não está nem brigando com o inimigo. Se um destacamento vai destruir o outro, qual vai ser o resultado dessa equipe, desse exército? Não, o ministério não é para competir, não é para competitividade. Ministério é para complementaridade. Você está servindo ao Senhor Jesus em algum ministério, com aquilo que o Senhor lhe capacitou, sejam dons espirituais, sejam talentos, sejam habilidades dadas por Deus, ou adquiridas ao longo da sua vida e permitidas assim por Deus. O que é que você sabe fazer, que você pode contribuir, que você pode procurar, você pode dizer, olha, isso aqui fica comigo, isso aqui fica comigo. Eu estava numa reunião de um sítio que o pai preside, e ele ali com vários conselheiros, numa eleição, ele mencionou o que eu já sabia. Ele falando do nosso avô paterno, pai dele, disse: meu pai, quando se aposentou, ele chegou para a igreja e disse: o jardim da igreja é comigo, a igreja agora não gasta mais um centavo com o jardim, é comigo. E eu falei lá naquela reunião que o Davi estava também, eu disse, olha, e eu posso testemunhar aqui porque eu fui criança na casa dele no Ibsete, o jardim fazia gosto, porque quem cuidava do jardim da casa dele era ele que cuidava. Quando ele se aposentou, ele foi cuidar do jardim até morrer aos 84 anos, se não me falha a memória. Prazer de servir com aquilo, com a habilidade que Deus havia dado. Que coisa maravilhosa. Cada um com a sua habilidade, com a sua capacidade, todos igualmente importantes. Mas a última afirmação que eu gostaria de fazer, não é só que a nossa capacidade vem do Senhor, não é só que a nossa diversidade vem do Senhor, mas eu queria fazer uma última afirmação. A nossa glória é o Senhor. Qual é a glória do seu serviço? Qual é a glória do seu serviço? É alguém dar um abraço em você e dizer: valeu, viu, foi jóia. Ah, você é demais, você é muito bom, o que você faz é tudo isso, todos nós gostamos. Mas essa é a glória. Se essa é a glória, eu tenho que dizer a você que me permita, talvez aí o paradoxo, é muito pouco, é pouquíssimo. A nossa glória tem que ser algo muito além. A nossa glória é o Senhor. Se a nossa capacidade vem do Senhor, se a nossa diversidade de dons, talentos, habilidades, ministérios, serviços vem do Senhor, a nossa glória não pode ser outra. A nossa glória é o Senhor. Veja o que está no versículo 2 do capítulo 13 de Atos, que lemos: e servindo eles a quem? Ao Senhor. E servindo eles ao Senhor. A glória é dele. A capacidade nossa vem dele. A diversidade nossa vem dele. A glória, portanto, é dele. É a ele que eu e você temos que dar glória. Atos capítulo 3, versículo 6. Você pode ler em casa com calma. Atos 3, 6. Pedro e João, eles estavam no pórtico de Salomão, lá no templo. Eles se depararam com um coxo de nascença, e o coxo estava pedindo uma esmola. O que é que Pedro disse para ele? Não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Meu amigo, pense que é você ser um coxo de nascença. Uma vez alguém falando sobre o que Jesus curou o paralítico e tal, e a Bíblia diz que então ele pega um leito ali, ele sai pulando, gritando tudo. Aí alguém disse: ó, que exagero, né?
Ele não podia se levantar com mais calma, direitinho. Ele precisa esse exagero todo, essa gritaria toda, do jeito como a Bíblia fala, tem que sair pulando, gritando. Às vezes dá vontade de dizer, meu amigo, exagero para você, que desde criança anda. Mas penso que é um paralítico de nascença, jogado ali, dependendo que alguém tivesse misericórdia. Agora, vem o Filho de Deus e o cura. E você quer que ele se levanta? Valeu aí. Obrigado aí, viu? Foi jóia. Eu esperei que alguém fizesse alguma coisa por mim, né? Eu só até fiz um pouquinho mais, viu? Pelo menos agora eu vou andar. É só isso. Uma alegria enorme. Ele vai andar. O mundo que ele nunca andou, ele vai andar. Ele rastejante ou jogado, agora não. Agora ele vai andar. É alegria muito grande. E servir ao Senhor por isso. Não temos prata nem ouro. Não tem. Nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. Glória ao nome do Senhor por isso. É o Deus que levanta, que cura, que abençoa, que dá perspectiva, que gera esperança no coração, que nos impede de sermos lançados à morte, para que a gente conheça o amor de Jesus e tenha a nossa vida transformada, como nós vimos pelo testemunho aqui de Fabiano, como outros aí. Nós é pensar no que Deus é capaz de fazer através de cada um de nós, para que a gente nunca esqueça, Senhor, a glória seja dada ao Teu nome. Atos capítulo 14, você pode ler em casa com calma, porque é um texto um tanto grande. Mas Atos 14, logo depois do capítulo que nós lemos aqui, no capítulo 13, a Bíblia diz que Paulo e Barnabé estavam na cidade de Listra. Paulo curou um paralítico de nascença. E olha bem, a Bíblia enfatiza que jamais andaram, era paralítico de nascença. E a Bíblia enfatiza, jamais andaram. Nunca tinha andado esse paralítico. Mas depois da cura, o que é que esse povo gentio, que não era judeu, o que é que eles fazem? Eles pegam Paulo e Barnabé e eles dizem então que os deuses baixaram em forma de homens, e o chefe do templo lá, ele quer sacrificar a Paulo e Barnabé como se Paulo fosse Mercúrio e como se Barnabé fosse Júpiter. Que coisa! E aí Paulo e Barnabé não aceitam isso. Eles não podem aceitar uma glória que não é deles. Mas como é belo o que Paulo fala aqui, Atos 14, a partir do versículo 14, a Bíblia diz: porém, ouvindo isto, o desejo deles sacrificar com as multidões, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, versículo 15, Atos 14, 15, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, o qual as gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Que coisa tremenda! Paulo e Barnabé disseram: não, parem, que loucura é essa? Nós viemos para cá para anunciar a vocês o Evangelho, para que vocês deixem esse modo de vida pagão, distante de Deus, que não cumpre, não reflete a vontade de Deus. Foi toda a nossa luta. E vocês agora querem sacrificar nós? Não, nós somos homens como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, ou seja, somos humanos, igualmente fracos como vocês. O que está em nós é a graça de Deus, é o Evangelho, são as boas novas. E nós anunciamos a vocês para que vocês deixem esse estilo de vida idólatra, pagão. Não façam mais esses sacrifícios. Jesus é a mensagem do Evangelho.
maravilha! Paulo e Barnabé estavam, em outras palavras, dizendo: a glória é dele. Ele que morreu na cruz do Calvário. Ele que morreu para perdoar os nossos pecados. Não há mais a necessidade de sacrifícios a deuses, nada disso, nada de idolatria, nada que nos afaste da cruz do Senhor Jesus. Nada. A glória é dele. E por isso que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 10, 31: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Paulo vai chamar a igreja: faça tudo para a glória de Deus. É um teste. Você pensou em roubar? Diga: Senhor, eu vou roubar para a tua glória. Então me ajuda. Teve uma quadrilha que foi filmada. Eles oraram o Pai Nosso antes de sair para a ação. Então imagine todo mundo lá de mãos dadas. E é orando, não é orando como às vezes a gente ora aqui não, viu? Pai Nosso, Pai do céu, santificado seja o teu nome. Nem pensa no que está dizendo. Eles estavam gritando dentro do local que estava filmando. Até porque o grito é para dar força, né? A turma está drogada, vai sair para uma ação terrível e está pedindo a bênção de Deus. Que contrassenso! Mas o que eu e você nós vamos fazer? Nós temos que perguntar: Senhor, isso é para a tua glória? Eu posso dizer, Senhor, que isso que eu estou fazendo é para a tua glória? Então, Senhor, por favor, se não é, me ajude a resistir. Me ajude, Senhor, me sustente. Não me permita fazer. Paulo vai dizer em Colossenses 3, 17 e no versículo 23, Colossenses 3, 17 e 23: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Colossenses 3, 17 e o versículo 23. Faça para o Senhor, faça no nome do Senhor, faça dando graças a Deus Pai. Tudo que você fizer, faça de todo o coração, faça como para o Senhor, como se Ele estivesse na sua frente, caminhando com você, vendo o que você está fazendo. Mas não faça como se você estivesse fazendo para homens, porque é para a glória do Senhor. E exatamente porque é para a glória do Senhor, busque fazer o melhor que você puder, o melhor do que Deus tem capacitado você. Cuide de fazer o melhor, porque não é para pastores, não é para conselho, não é para junta diaconal, não é para ministérios da igreja, não, é para o Senhor da igreja. Então busque fazer o melhor, busque fazer o melhor, cuide da melhor forma daqueles que Deus tem colocado no ministério que você está servindo. Tem pessoas na sua equipe de ministério, cuide delas. Líderes, cuide dessas pessoas que Deus tem confiado a vocês. Líderes de PGs, líderes de grupos de oração nos lares, líderes de ministérios, cuidem da vida daqueles a quem Deus tem confiado a vocês. Liderados, você que participa do grupo de oração nos lares, você que participa dos PGs, você que participa dos ministérios, cuidem dos seus líderes. Cuidem dos seus líderes. Quando viram que os braços de Moisés estavam caindo, alguém podia ter dito: é a hora da gente derrubar Moisés e entrar com Josué. É a hora do nosso partido aqui no povo de Israel. Nem Josué queria. Josué sabia como era aquele povo. Eita povinho ruim, viu? Misericórdia. Depois de tudo que Moisés passou, por tudo que ele passou, Deus operando maravilhas, aí o povo faz: não darei para voltar para o Egito não.
Eu acho que se tivesse o temperamento de Moisés, estava tudo tranquilo, calminho, tranquilo. Não dá não, porque Deus quer prosseguir. Agora, se tivesse o temperamento de Pedro, era capaz, se fosse Pedro ali, era capaz. Tem uma espadazinha aí? Tem? Alguém tem? Me dê aqui, faça filinha. Quem quer voltar para o Egito, pode vir em frente e eu vou mandar a sua cabeça de volta para o Egito. O seu corpo fica aqui no deserto. Porque depois de tudo que Moisés passou, eles não derrubaram Moisés. Quando eles viram as mãos de Moisés, os braços fraquejando, eles sustentaram aquelas mãos para abençoar o povo, para sustentar o povo, para que Deus pudesse dar a vitória ao povo. Nós precisamos desta bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Nós precisamos cuidar daqueles que nos lideram, porque muitas vezes nós queremos só ser cuidados por aqueles que nos lideram, mas não queremos muitas vezes pagar o preço de cuidar daqueles que estão nos liderando. Eu quero concluir com um vídeo. Veja bem, equipar para o serviço não é nada fácil. Os ministérios que aí eu digo, conciliar agendas, horários, reuniões, planos, nada disso é fácil, porque são várias pessoas servindo, e cada uma com a sua ideia, com o seu pensamento, e querendo trabalhar, e Deus permita, seja sempre todos querendo cooperar, ninguém para atrapalhar, mas todos querendo cooperar e fazer o melhor para a glória de Deus. Sim, nada disso é fácil. Mas nunca esqueça, a nossa capacidade vem do Senhor, a nossa diversidade vem do Senhor, e a nossa glória é o Senhor. Pense nisso. O Senhor tem capacitado, tem dons e habilidades diferentes, e eu quero usar tudo isso para a tua glória, tudo isso para a tua glória. Nós não imaginamos como falamos, porque a gente tem outros ministérios, e eles, de certa forma, e a minha intenção aqui, uma vez que outros até aparecem com muito mais facilidade, isso é natural. Se você tem isso lá em 1 Coríntios, capítulo 12, existem membros que eles aparecem com muito mais facilidade. A cabeça aqui você está vendo, não está vendo? A cabeça aqui está fácil. Não está vendo a mão aqui? São membros muito mais expostos. E o físico trabalhado aqui, você está vendo? E não é para você ver. Já tem a admiradora secreta, não é? Então veja, existem partes, membros do corpo, que eles não são tão visíveis. Existem ministérios na igreja que são muito mais fáceis. Eu não sei se você percebeu na hora do louvor que tinha um grupo aqui ministrando, vocal, instrumental. Não sei se deu para você perceber que tinha gente aqui. Não foi gravação não, era gente tocando. É serviço que é visível. Alguém que toca o piano, ele não é um piano fantasma, tem alguém tocando ele, é visível. Tem regência, visível. Tem as crianças, departamento infantil, visível. Nós temos ministérios, naturalmente, que eles são mais visíveis, e alguns outros que nem tanto. Às vezes alguém, depois de muito tempo na igreja, diz: e tem isso, é pastor? Tem, eu não estou há quanto tempo? Pastor, estou há uns 5 anos aqui na igreja, eu nunca ouvi falar. Eu falo: tá certo, então deixa eu lhe falar aqui, lhe mostrar, olha, tem uma equipe que trabalha isso aqui, assim, assado, tem ou um ministério ou um serviço que é prestado por pessoas ali. E eu fiquei muito feliz quando recebi uma ligação nesta semana. Nós recebemos uma ligação de um membro aqui da igreja, não tem muito tempo aqui na igreja, mas ele nos deu um testemunho tocante. Eu vou, pelo menos para mim foi. Dá para liberar aí? Como é que está? Vamos ver aí. O objetivo desse vídeo é testemunhar para a igreja a importância
mensagem também tem sido edificante para nossas vidas. Nós sabemos que ainda temos um caminho muito longo pela frente, ou seja, muitas águas ainda para navegar até o nosso destino final, que é a Malásia. Mas nós seguimos confiantes, agradecidos a Deus, sabe, confiando que tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Eu gostaria de deixar uma palavra para a meditação da igreja. Quer ver mais, quer ver mais, não quer fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Amém. Amém. Amém? Amém. Que bênção, irmão. Já parou para pensar o que é você estar a mais de 9.000 quilômetros? Você pensar que a filmagem pode abençoar uma vida. E se abençoa uma vida, já valeu. Imagina abençoar outras e outras e tantas outras. O site da igreja, os estudos que estão lá. Eu fiquei muito feliz quando Davi ligou. Eu vi uma ligação no celular. Goitacazes, Rio de Janeiro. Atendi. Quem é? Davi, pastor. Ele disse: pastor, eu estou aqui ligando só para agradecer. Agradecer a igreja. Pastor, nós estamos passando por Madagascar. Ele disse: como é? Ele disse: Madagascar. Eu disse: o que você está fazendo aí? Quer dizer, está com Cleide de férias? É um cruzeiro? Tá, não. Estava trabalhando. Ainda bem que tem shopping em alto mar, não é? Dá para se distrair um pouquinho. Pense aí dias e dias, semanas viajando. E você poder orar, poder estudar a palavra, você poder ouvir pregações, você poder ver a sua igreja. Pelo trabalho de tantos que estão aí por trás. O meu Joãozinho fazendo a filmagem, Tarcísio e Renata, Vitor Hugo, Bruno chegando, aí o André filmando no acampamento e tantos outros. O serviço do ministério, através do qual você serve, pode testemunhar que a nossa capacidade vem do Senhor, que a nossa diversidade vem do Senhor, e que a nossa glória é o Senhor. Que coisa boa a gente poder servir. Que coisa boa a gente poder... E ele não queria, não. Ele não queria. Eu estava em me faça um favor. Você não imagina como eu estou feliz de ouvir isso. Mas tem mais gente que precisa ouvir o que você está dizendo. Se você puder, grave um videozinho, o que você quiser, falando sobre como Deus tem abençoado a sua vida. Como é que a igreja tem abençoado a sua vida? Através, exato, do serviço, do trabalhar de cada um. E aí foi com uma certa dificuldade: pastor, não, eu não quero, eu não gosto de aparecer. Não, é uma coisa bem informal. É você dizer para a igreja, da gratidão que você tem a Deus pelo trabalho dessas pessoas que muitas vezes estão anônimas, sem que a gente saiba, mas talvez como comunidade, sem que a gente saiba, mas não como líderes, não, nós estamos sabendo, e o Senhor sabe muito mais. Equipar para o serviço implica em lembrar sempre que a nossa capacidade vem do Senhor, que a nossa diversidade vem do Senhor, e que a nossa glória é o Senhor. Que Deus abençoe.